O meu nome é Felipe Persigo e no vídeo de hoje eu vou te explicar a respeito de stablecoins, tokens e coins. Qual a melhor forma de utilização de cada um deles. Então fique ligado nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir. E se é a sua primeira vez aqui no canal, já aproveita, se inscreve no canal, porque quando saem conteúdos dessa forma, você é notificado e você sempre está atualizado, está sabendo mais do que as outras pessoas. Então, não esqueça de se inscrever no canal e se você já está aqui há mais um tempo, já aproveita e deixa o like. Mas vamos ao que interessa, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é a respeito das stablecoins. Vou começar com ela porque vai ficar muito nítido qual a diferença em relação às outras, ok? Nós temos essas três classificações de coins, stablecoins e tokens, ok? Só para deixar claro, e eventualmente vão surgindo novas outras classificações, mas essas são as mais utilizadas. Começando então pela stablecoin. Stablecoin, pela própria tradução, nós já temos como classificar elas como moeda estável. Stable de estável, coin de moeda, uma moeda estável. E por que ela é uma moeda estável? Poxa, as criptomoedas elas têm uma variação, uma volatilidade muito grande. Como assim uma moeda estável? O Bitcoin é uma stablecoin? Não, ele não é uma stablecoin, ok? Já para deixar claro. Por quê? Porque as stablecoins, elas têm propriedades muito características delas mesmas. Vou te dar um exemplo. Existem hoje algumas stablecoins, a mais conhecida delas se chama USDT Tether, ok? Por quê? Porque é criado pela empresa Tether e significa dólar Tether. Como assim dólar Tether, cara? Não entendi. Imagine que você queira transacionar dólares através do mundo, através de corretoras de criptoativos, porém você não consegue fazer o saque de uma conta lá nos Estados Unidos, mandar para sua conta bancária nos Estados Unidos, mandar para o Brasil, do Brasil mandar para a China, da China mandar para sei lá onde. Você não consegue fazer isso com tanta facilidade. E aí foram então criadas stablecoins. Inclusive, com a criação da USDT, né, a dólar Tether, foi quando teve o grande boom ali em 2017 do Bitcoin, provavelmente por uma especulação, injeção de capital e a internacionalização assim então do Bitcoin. E qual que é a principal característica, por exemplo, do Tether, né? Como é que funciona isso? Vamos supor que Felipe, eu queira comprar dólares criptografados, né? Então um dólar, uma criptomoeda de dólar. Como funcionaria isso? Bom, a moeda, essa moeda stablecoin, ela deriva do blockchain da Ethereum, ela é criada e ela só é emitida uma vez que entre dólares na minha conta corrente, no caso do Tether, né? Então vamos supor que você que está me assistindo queira $1 milhão. $1 milhão. E eu falo assim, eu te dou esse $1 milhão, essa moeda, essa criptomoeda, para você comprar na Binance, para você comprar no mercado Bitcoin, na Bitcoin Trade, qualquer corretora que você queira utilizar, ok? Mas eu preciso que você deposite o dinheiro na minha conta para que eu possa te emitir essas criptomoedas. E uma vez que o dinheiro entra na minha conta, esses tethers, essas stablecoins são criadas 100% pareadas e 100% lastreadas, ou melhor, pelo menos em teoria deveria ser, lastreadas naquele dinheiro que tem na minha conta bancária. Ok? Então, por exemplo, entrou $1 milhão na minha conta bancária, eu emito $1 milhão Tether para você. Qual é a sua vantagem? Você pega esse Tether, você pode deixar armazenado na sua wallet, você pode mandar para Binance, você pode comprar token, você pode vender token, você pode pegar esse dólar e mandar, por exemplo, para Coinbase nos Estados Unidos, da Coinbase você manda para a Europa e da Europa você manda para o Brasil. Isso em questão de segundos e a qualquer horário do dia. Você pode comprar Bitcoin a qualquer horário do dia, quando você tem dólares Tether. Ok? Então esse é o princípio da stablecoin, ela é uma moeda lastreada e pareada ao dólar. Ela sempre vai ter o valor de $1. Obviamente que se as pessoas começarem a querer despejar grandes, imensas quantidades, vai fazer com que o preço caia. Eu já vi isso acontecer quando houve um escândalo, né, uma possível fraude dentro do Tether, porém da empresa Tether, né? Porém, houve uma queda ali de 10% no valor e na hora que caiu já voltou a subir porque as pessoas começaram a comprar, né? Porque como está lastreado, não faz sentido você despejar moeda no mercado. Mas, como a gente sabe, as pessoas se desesperam e acabam fazendo isso. Então essa é a primeira, a tal da stablecoin. Aí existem as coins. O que são as coins? São criptomoedas, como o Bitcoin,
desenvolvidos para substituir uma moeda local. A gente sabe que o Bitcoin, para ser usado no dia a dia, ele não é tão simples, ele não é tão fácil e ele nem é viável financeiramente. Porque muitas vezes você vai fazer uma transação, por pequena que seja, você vai pagar $1, 50 centavos, às vezes dependendo da taxa da rede um pouco mais. Só que como a gente está no Brasil e o dólar ele é muito alto, acaba inviabilizando uma transação no dia a dia. Ou até mesmo nos Estados Unidos, né? Você vai lá comprar um café, sei lá, de $2, paga 30 centavos de taxa. Às vezes não vale a pena, simplesmente por estar utilizando. Mas a ideia central do Bitcoin é que ele fosse criado para substituir a moeda local, para que fosse criado para que você pudesse de fato ir em uma loja, ir no supermercado e gastar Bitcoins para comprar outros ativos, para comprar outras coisas. Aí talvez você tenha me perguntado, puxa, será que só o Bitcoin é uma moeda coin? Não, não. Na verdade existem diversas outras que foram criadas com a ideia de substituição da moeda local, da moeda do uso do dia a dia. E existem várias outras criptomoedas que têm transações muito mais rápidas, muito mais baratas, instantâneas, então você não precisa esperar o minerador verificar. E por que essas pessoas acabam não utilizando, né, essas moedas? Simplesmente porque não tem um apelo, não tem uma comunidade usando aquela criptomoeda como um todo, né? Se você pega o Bitcoin, ele tem ali seus 12 anos desde a sua ideia, 11 anos desde seu funcionamento, e ela agora está triunfando, agora está começando a ser aceita por bancos, por instituições, por fundos de investimento. Então ela percorreu um caminho até amadurecer. Existem, por exemplo, até o próprio Ethereum, né, que foi criado em 2015, que é um pouco mais novo que o Bitcoin, mas já veio numa crescente porque utiliza a tecnologia dele para criação de aplicativos descentralizados, incorporação de contratos inteligentes. Então a gente vê que o amadurecimento do mercado, assim como qualquer empresa de qualquer setor que você avalie, uma ação, qualquer coisa, precisa do amadurecimento da empresa, do amadurecimento do mercado. São muitas variáveis para que algo funcione. Então é por isso que muitas criptomoedas que são criadas para substituição do dinheiro do dia a dia acabam não triunfando, simplesmente porque não existe uma comunidade por detrás que utilize. Lembrando que o Bitcoin, por ser a primeira e a única criptomoeda que surgiu assim que realmente deu certo no começo, né? Ela é a primeira, ela tem uma convexidade natural de longo prazo, ela é muito bem vista, a própria dominância do Bitcoin é muito maior do que qualquer outra criptomoeda, ele tem em torno de 60% a 70% de dominância de todo o mercado de criptoativos. Então, um parênteses aqui, o mercado, acho que hoje de criptoativos está em torno de 500 bilhões de dólares, então significa que 60% desses 500 bilhões de dólares são dinheiros injetados no Bitcoin, ok? São dinheiros utilizados para a compra de Bitcoin. E aí existem as outras. A gente tem a segunda como o próprio Ethereum e nós temos daí a stablecoin Tether como terceira em capitalização de mercado. E você sabia que a stablecoin dólar Tether, ela é a única moeda que consegue superar a movimentação diária do Bitcoin? Exatamente, é quase o dobro de movimentação financeira que tem o Bitcoin. Por quê? Porque as outras criptomoedas também são negociadas nela. Então existe o par, por exemplo, compra de BTC, Bitcoin, dólar Tether, existe, por exemplo, Ethereum, dólar Tether, existe Monero, dólar Tether. Então mais pessoas conseguem comprar outras criptomoedas com o dólar Tether, então por isso que ela é mais utilizada. Deixa eu falar um pouquinho dos tokens. Os tokens, então, eles são ativos digitais criados a partir de um blockchain secundário. Calma, eu já vou te explicar. Então uma das principais características dos tokens é porque eles derivam de uma blockchain já existente. Então eles utilizam, por exemplo, o mais comum é os tokens ERC20 que nós chamamos, que são os criados pelo Ethereum. Então vamos supor que você queira criar uma aplicação descentralizada, você utiliza então o blockchain do Ethereum para desenvolver a tua aplicação. Por quê? Porque é mais barato você pegar algo que já existe de código aberto, que funciona, incorporar no seu desenvolvimento, testar, fazer seu MVP, testar, validar o projeto e aí desenvolver algo próprio, se você quiser ainda, do que você criar um blockchain do zero. Então você utiliza o blockchain da Ethereum para fazer isso,
Uma vez você utilizando o blockchain dele, você cria o seu próprio token dentro do blockchain do Ethereum e aí você tem a sua própria criptomoeda. Por isso que eu digo que tem que tomar muito cuidado com qual criptomoeda você está investindo, porque hoje para você criar uma criptomoeda você leva em torno de 10 minutos. Então é muito simples a criação de uma moeda. Qualquer pessoa pode criar uma criptomoeda e sair vendendo sonhos. Lembra muito aquela história do Ike Batista, quando vendia sonhos, né? Tem muita gente que vende criptomoeda como se fosse, nossa, a revolução do século 22, né? Porque o cara já está no futuro lá, achando que a moeda dele vai ser o futuro. Então, tem que tomar cuidado. Mas, quando você faz isso de uma forma correta, você consegue baratear os seus custos, você consegue utilizar isso e desenvolver então no blockchain terceiro. Uma outra característica dos tokens é porque normalmente eles representam alguma coisa. Nós temos, por exemplo, utility tokens, que são tokens utilizados com benefício. Então, por exemplo, você pode fazer um utility token de energia solar, onde você pode pegar aquele token que você tem, trocar por energia. Existem security tokens, que são representação de securities, certo? Então, por exemplo, você pode ter ações, você pode ter propriedades lastreadas nesse token. Você tem digital assets, você tem várias coisas que são criadas através dos tokens. Os tokens eu gosto de dizer que são uma representação de um ativo físico em um ambiente digital. E aí que tem também aquela história dos STOs, né, que é a evolução já do mercado dos tokens. Que é quando você, por exemplo, eu quero comprar uma ação, eu quero comprar um apartamento, você hoje consegue fazer isso através de tokens. Não comprar com tokens, mas o token representa a propriedade do ativo. E quando você vai transacionar esse ativo para alguém, é muito mais fácil, muito mais barato do que você fazer registro no imóvel, toda aquela coisa. Então hoje o mercado já está sendo desenvolvido para que as ações de empresas evoluam para modelos de STOs, que são Secure Token Offerings, que vem da parte dos tokens, e aí as pessoas teriam custódia descentralizada dos ativos e você conseguiria criar um mercado peer-to-peer de troca de ações 24 horas. Então eu poderia agora simplesmente vender uma ação minha da Petrobras para você me mandando dinheiro e a gente fazendo essa troca através de tokens e contratos inteligentes. Eu sei que parece uma viagem, mas a própria Nasdaq e a própria SIX da Suíça, que é a Bolsa da Suíça e a Bolsa nos Estados Unidos, já estão desenvolvendo os seus blockchains e suas tecnologias para a evolução desse mercado. Até o próprio Fórum Econômico Mundial já comentou que até 2028 a maioria dos ativos devem evoluir para esse modelo. Ok? Então, só para te falar algumas características, alguns benefícios e malefícios de cada um, né? As stablecoins, até então, todas elas eram centralizadas. Por quê? Porque eu preciso confiar em uma empresa, deixar meu dinheiro lá, confiar que ela vai fazer uma boa gestão desse dinheiro. Mas então daí surgiu a DAI, que é uma outra criptomoeda stablecoin que não é centralizada, ela é 100% descentralizada. Então, uma das características ruins, entre aspas, das stablecoins é a centralização. A parte das coins é que ainda não existe muita aceitação do público para você usar essas criptos no dia a dia para trocar e comprar coisas. E também os tokens é um pouco a baixa liquidez ainda desse mercado quando a gente diz no âmbito de security tokens e nesse sentido. Obviamente que tokens mais conhecidos no mercado cripto hoje têm muita liquidez. Como o mercado de STO ainda é muito incipiente, ele ainda tem uma dificuldade com a parte de liquidez. Mas me deixa aqui nos comentários, quero saber o que vocês acharam disso tudo. Tá bom? E um abraço e até o próximo.